Amém? Abra a Bíblia, livro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. O tema dessa mensagem é Geradoras de Propósito, culto especial de Dia das Mães. Salmo 127, versículo 3 diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Existem duas verdades aqui, tá? A realidade do texto que ele aponta é que os filhos são herança que o Senhor entrega para nós. A palavra do hebraico ali de herança, ele aponta para algo que é entregue, que é dado, tá? Então, o Senhor Jesus, o Senhor, ele deu cada um dos seus filhos como herança dele para nós. Amém até aqui? Só que tem uma outra verdade, de que um dia nós entregaremos os nossos filhos para Deus. E esta é a parte que ninguém conta. Amém? Hoje, nós estamos aqui, não estamos aqui apenas para celebrar mulheres que tiveram filhos. Isso é muito além. Vai muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Estamos celebrando mulheres que carregaram eternidades dentro do seu ventre. Imagina que Deus tem para nós uma vida eterna, amém? Amém? Se Deus tem para nós uma vida eterna, Ele colocou em cada um dos filhos que vocês geraram, que cada mãe gerou, eternidade. E você mesmo é um projeto de Deus eterno, que foi gerado no ventre de uma mãe. Porque uma mãe, ela não gera apenas corpos. A gente tem às vezes entendimento de que a mãe, ela só vai gerar apenas ali um corpo humano, mas não. Mães geram muito mais do que isso, como a pastora começou falando aqui, sobre dar direção, sobre ensinar o filho. Mães geram destinos. Mães geram direção. Mães geram futuro. Geram uma história. Mães geram propósitos. Talvez existam mães aqui que olham para os filhos e enxergam apenas o trabalho materno, a exaustão da maternidade, o cansaço, as preocupações das crianças. Comeu, não comeu, vai comer o quê? Como é que tá? E não sei o quê. Às vezes se preocupa muito com a noite sem dormir, com renúncias e o cansaço que a maternidade traz. Eu confesso para os irmãos, não é fácil. Minha esposa falou aqui que é um dom que só a mulher tem, e é verdade. É verdade. Às vezes minha mulher tem que ir no centro de Guarulhos ficar umas 3 horinhas fora de casa, e eu fico com as crianças. Dá vontade de pendurar todo mundo. Você quer? Fazer um varalzinho. Você arruma uma coisa, quando você vai para outro cômodo, quando você volta, bagunçou de novo. Rapaz do céu. Não para. Aí quando você termina de organizar a bagunça deles e bota sentado e fala assim, filho, tô com fome. Mas eu fiquei limpando, não deu tempo de fazer comida. Não muda nada. Só a mãe teve esse trabalho. Exato. Vocês também eram tudo assim. Era assim com a gente também, né, tia? Nossa. Tadinha da Silvana. Coitada da minha mãe. Eu lembro, a gente derrubava a casa. Tadinha da Silvana. A gente brigava lá em casa, uma vez eu e minha mãe, a gente ficava Só brigando, homem né? ainda. Tudo homem. Tudo homem sem Jesus, pensa. Ai. Crescer no ambiente, 4 homens, 5, né? Porque ainda tinha um agregado muito com a gente lá. Meu primo Rafael cresceu com a gente no período, na adolescência. 5 homens, mano, sem Jesus. Era um que chutava dali, outro tacava daqui, quando um se irritava para pegar, a gente saia correndo. E aí tinha um beiralzinho que a gente passava pelo beiralzinho, risco da bexiga. Eu imagino se meus filhos corressem por aquele lugar, meu Deus do céu. Passava naquele beiral, depois dava a volta e pulava a janela da cozinha e ficava nessa volta.
Uma vez eu e meu irmão mais velho, eu peguei ele me pegaram, dei a volta, ele tinha acabado de lavar a louça. A louça limpinha na pia, bonitinha. Minha mãe ficou sabendo a verdade mesmo, ela ficou sabendo só depois que estava grande. Mas até então, foi depois que casou, né? É uma briga. A gente correu, quando eu pulei a pia, meu irmão pulou pela janela, foi pular na pia, só que ele era maior do que eu. Aí ele foi se apoiar na pia, quando ele se apoiou na pia, a pia virou. Vrau, Caluça com no chão, foi água na cozinha inteira, e minha avó morava embaixo. Pensa, uma pia caindo em cima do teto de uma idosa. Minha avó se assustou, correu subindo lá em cima, que barulho foi esse? Barulho foi esse? Aí meu irmão, sempre foi ligeiro, mas sempre tinha resposta na ponta da língua. Aí ele, esse pé dessa pia tá podre aqui, irmão, caiu sozinho. E aí, meu irmão, meu Deus do céu, seu pai não tem isso não. Aí, sou até pro meu pai, coitado, tinha nada a ver com a história. Aí, minha avó, não, deixa que eu arrumo isso aqui. Porque a avó foi lá, né, como toda avó babona, vai lá e cuida dos netos, né, e cuidou e mexeu. Eu olhei pra cara do meu irmão olhou pra minha cara, falou assim, eu não te peguei, mas a minha foi pior, mas tá tudo certo. Nessa hora a gente fazia essa amizade de novo, né? Minha mãe chegava em casa, meu pai. Aí minha avó, olha isso aqui, como é que pode, que condição, com um monte de criança aqui, os pés podres aqui da pia. Foi uma coisa maravilhosa, de infância que a gente viveu, né? Demos trabalho. Tinha que virar. Chega de contar essas coisas, pelo amor de Deus. Vocês aprontaram. Aprontamos bastante. Silvana? Só o sangue do cordeiro. Pelará. Meu pai chegava em casa à noite, queria desencravar uma unha. Aí quando ele vai trancar a porta do quarto estava trancando. Porque a gente brigava, uma briga. Aí quando um corria pro quarto, o outro chegava já com o pé na porta. A gente arrebentava as maçanetas da porta, a parte do trinco. Meu pai, a gente tinha que virar a porta, fazer buraco do outro lado para conseguir travar a porta. Só homem, irmã. Demos trabalho. Demos trabalho. Então a maternidade carrega essas coisas. Uns são os meninos que se penduram nos armários, outros são os que quebram a pia, estouram a porta, né? Faz parte da vida. Disse outro dia, Que cai no barranco. cai do barranco, que cai de bicicleta, né? Correndo atrás de pipa. Maravilhoso. E que ele tinha em casa. Chegou na adolescência dele, né? Depois dos 15, quando passou dos 15. Que aí os hormônios fervem, fica lá em cima. E o Guigui é quietinho assim. Mas todo ser humano, chega uma hora quando você fica estressado, você estoura. E ele estourou num dia que eu estava muito na paz e do amor. Eu deixei. Ele catou o guarda-roupa lá e caiu a porta do guarda-roupa. Eu caiu a porta do guarda-roupa. Tá bom? Eu só a porta do guarda-roupa, eu estourava um monte de coisa em casa com meu pai, né? Tá tudo certo. Aí quando terminou, ficou mais calma, tá. Soltou a porta do guarda-roupa, soltou. Tá aqui a chave, arrume. Aí foi depois que eu aprendi a parafusar o guarda-roupa lá, a porta do guarda-roupa. Eu seguro pra você, sem parafusa. Se eu virei a porta, ele foi lá, parafusou mais calmo, né? E foi uma boa. Passou. Mas a maternidade e a paternidade carrega isso. Mais a maternidade do que a paternidade. Porque o pai se preocupa mais com o que ter de comer, com o destino do filho, faculdade, trabalho. Foca nessas coisas. Na formação. A mãe, mais na educação. Com o pai não tem papa na língua. Puxa uma cinta, puxa uma chinela, ou dá uma bronca um pouco mais séria. E tá tudo certo. Ou não dá, né? Quando dá, né? Ou não dá. A mãe, ela é mais coração. Às vezes ela bate, mas depois ela vai lá fazer carinho. Porque ela sente que machucou, que, meu Deus, eu bati no meu filhinho. Ela vai passar um vinagre com sal, né? Vinagre de sal. Meu Deus. Ai, Jesus. A maternidade é cansativa.
E aí, por ser tão cansativo e exaustivo, muitas das vezes, as mães acabam somente olhando para a parte difícil, para o cansaço, para as lutas, para as brigas, para as dificuldades. Eu falo, não me escuta, e eu brigo, e não resolve. Deixa uma coisa aqui para os filhos. Talvez hoje a maioria estão aqui está tudo crescendo. Mas você consegue ter noção de quantas noites de sono? Mas escuta, viu? Não Escuta. precisa, mas escuta. Você tem noção de quantas noites de sono sua mãe já perdeu por ficar do seu lado? Por conta de uma febre de dente. Dentinho crescendo, você com febre, e sua mãe cuidando de você para sua febre não ficar alta. Eu lembro uma vez que o Azar foi meu primeiro filho, e eu, assustado, né? Não podia contar muito com a mãe dele, porque ela não é muito legal das coisas. E ele estava na Paraíba, então não tinha meus pais perto, não tinha ninguém. Era eu, minha esposa e meus filhos. Catei o Azar, deitei ele no sofá. Eu cheguei do trabalho e estava com febre de quase 39. Eu fiquei extremamente preocupado, não tinha carro, não tinha moto, não tinha uma bicicleta naquele dia. Eu catei e a rua era uma rua muito comprida, como se fosse daqui até o Shopping Maia, um pouco mais para baixo. O Shopping Maia ainda está perto, então. Daqui para o Bosque Maia, o hospital. Mas era uma reta só. Eu peguei o Azar no colo e eu fui, não esperei nem a mãe dele. A mãe vai levar o pé, lógico, porque o meu estava com 39 de febre, tá doida, catei o mãe, botei no colo e saí andando do hospital. Chegou lá, o médico examinou, olhou, cuidou e tal. Pai, é só o dente. Fica tranquilo. Mas é muito interrompe. Falei, pai, fica tranquilo. Tá tudo bem com o seu filho. Já foi medicado, tá aqui os remédios, tá aspirando para ele em casa, monitora a febre. Se a febre subir muito, faz uma compressa de água e tá tudo certo. Primeiro filho, longe de todo mundo, minha preocupação na altura, eu amava aquele menino, amo até hoje. Sofreu, né? Voltei para casa com ele, coloquei ele no sofá e eu dormi, sentado no chão, fazendo compressa no menino. Compressa nas axilas, na testa, no pé. E aí eu deixava lá uns 5, 10 minutos, quando esquentava eu já tirava, torcia, umedecia e colocava de novo. Igual meio perturbado. E ele dormindo. Agora eu pergunto, ele lembra disso? Não. Então por isso que hoje fala, você, que hoje seja até adulto, você não sabe o preço que sua mãe já pagou por você. Não lembro. Mas você está como você está hoje. E às vezes a gente não valoriza e dá uma resposta ríspida. Uma resposta áspera. Desvalorizando e desmerecendo a mulher que perdeu noites de sono, às vezes por conta de uma febre de dente. O céu, as mães podem olhar e ver os problemas, mas o céu ele olha de uma forma diferente. O céu ele olha para uma mãe e ele vê uma mulher escolhida para formar alguém que irá impactar gerações. Mãe, a senhora sabia, quando eu nasci, que eu seria um pastor? Nem depois que eu era criança, né? Quando eu aprontava, estava muito longe do caminho. Você era quietinho, né? Hã? Você era quietinho, Eu era um menino muito bonzinho. Assim, não, pelo meu neto eu tiro. Deus. Sim, ele provoca. Meu pai amado. É a bênção de Deus. A bênção de Deus. Sangue do Cordeiro. Pra você ver como Deus transforma, né? Transforma. Ele agora sente que era ele. O rapaz que faz o tratamento do vídeo da live, ele tá ali no fundo só olhando, meu Deus, como é que eu vou tirar essas fotos? Enfim, sabe por que o céu olha de uma maneira diferente? Porque filhos não são meros acidentes biológicos. Nenhuma gestação foi por acaso. Todas foi porque teve um propósito.
E são propósitos com projetos eternos de Deus, que foge da sua capacidade humana de controlar. Talvez pessoas aqui possam não ter gerado filhos biológicos, mas geraram filhos eternos no mundo espiritual, cuidando, zelando, se preocupando. E exercendo o papel que muitas das vezes uma mãe biológica não faz. Toda mãe precisa entender que o filho não nasce apenas para ela. E isso é o mais difícil na maternidade. Entender que o teu filho não é seu. Ana não gerou apenas um menino. Ana gerou Samuel. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Vai até o templo, clama ao Senhor, começa a se debruçar em prantos, chorando, pedindo para Deus um filho. O sacerdote, Eli, olha para ela e fala: mulher, tu está bêbada nessas horas da manhã? Porque de tão era o pranto dela, tamanho era o pranto de Ana por não ter gerado um filho, que Eli achou que ela estava embriagada. E Ana fala assim: Senhor, sua serva não está embriagada, só está muito aflita. E ele então fala assim: que o Senhor te conceda o que você deseja no seu coração. Ana fez um voto com Deus, falou assim: Senhor, se o Senhor abrir a minha mão e me der um filho, eu darei ao Senhor. E quantas das vezes mães fazem isso no ventre? Senhor, meu filho é seu, Senhor. Meu filho é seu, Senhor. E quando nasce, ele é meu, Senhor. Ele é meu, Senhor. Ana gerou um profeta. Maria não gerou apenas um bebê. Maria gerou um Salvador. Mas eu quero falar de Maria daqui a pouco, porque é uma história de Maria que mexe muito comigo. Talvez o maior erro da humanidade moderna seja criar filhos apenas para sobreviver no mundo. Às vezes a gente erra criando filhos para sobreviver, quando na verdade devemos criar nossos filhos para cumprir um propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada filho. Talvez se meus pais soubessem o propósito de Deus para a minha vida, teria me encaminhado lá atrás. Eu teria dado mais problemas. Teria tentado me encaminhar lá atrás. Há crianças hoje brincando no chão, que amanhã poderá ser líderes de multidões. Há filhos hoje dormindo em quarto simples, que será a resposta da oração de alguém. Há crianças que ainda falam errado, mas irão anunciar o Evangelho da salvação. Irão liderar famílias, curar vidas, direcionar propósitos. E vocês, mães, são responsáveis por direcioná-los. Por isso as mães precisam voltar a olhar para os filhos com olhos proféticos. Com que homem meu filho vai ser? Que mulher a minha filha vai ser? Existem profetas, pastores, evangelistas que sobem no altar, pregam e contam testemunhos dos seus pais. Eu ouvi uma vez e não me conformei. Rapaz recebeu uma palavra profética de ir para uma outra nação. E era uma nação pobre. E eles até que eram razoavelmente bem estáveis. E esse rapaz não contou para os seus pais, porque ficou com medo dos seus pais. Também homens de Deus.
Anos foi se passando, então chegou um propósito para acontecer. Deus falou, papai, você vai esse ano. Ele falou, meu Deus, e agora? Vamos nos preparar. Daqui a pouco chegou um profeta daquele lugar, olhou para ele e falou assim, você vai comigo. Por quê? Porque Deus me mostrou você tem que estar lá comigo. E Deus mandou eu vir já com a tua passagem. Bora. Ele chegou na mãe dele, chegou no pai dele. Tem que falar algo com vocês. A mãe olhou para a cara dele e começou a chorar. Ele, mãe, por que você está chorando? Primeiro você fala o que tem que falar. Aí ele falou, há tantos anos atrás, recebi uma palavra de ir para esse país. Esse ano Deus falou para mim que eu iria esse ano. E agora esse rapaz chegou aqui com um passaporte, com a passagem paga. É Deus me confirmando, eu preciso ir. A mãe dele começou a chorar, o pai também, e o pai mais durão falou assim, filho, quando você nasceu, um profeta falou com a gente que você, quando crescesse, iria para este lugar. E tudo que nós fizemos com você até aqui foi preparar você para o teu propósito. Só que no fundo a gente tinha aquela esperança de que você não iria partir de nós. Você ia sempre ficar com a gente. Então os pais oraram, abençoaram aquele filho e ele viajou. É um grande pregador, eu só não lembro o nome dele, porque eu não lembro o nome de quase ninguém. Eu, para lembrar nome, só o sangue do Cordeiro. Mas mães são geradoras de propósitos. E precisamos olhar para os nossos filhos com um olhar profético. Porque cada filho carrega um pedaço do propósito de Deus nessa terra. Seu filho não simplesmente nasceu. Não é simplesmente um alguém. Por isso nós oramos pelas crianças aqui na igreja. Para que o Senhor possa abençoar o futuro, a direção. E repreendemos a ação do diabo e do reino das trevas contra elas, porque o reino das trevas também trabalha pesado para destruir os nossos filhos. Seu filho não é apenas alguém que nasceu de você. Ele é alguém que nasceu de Deus através de você. Quando você começa a entender isso, toda a lógica sua sobre o seu filho começa a mudar. Primeiro ele nasceu de Deus. Então Deus colocou ele dentro de você, para você gerar. Maternidade é a arte silenciosa da despedida. Existe algo que Deus ministrou no meu coração nessa semana e foi o que me motivou a escrever essa palavra. Você que é mãe aqui, você às vezes pode lembrar a primeira vez que você pegou seu filho no colo. Seja na maternidade, a enfermeira veio e colocou ele nos seus braços. Ou do lado do seu peito, para você ver ele, tirar uma foto bonita. Ou o primeiro banho que você deu no seu filho. Mas poucas vão lembrar. A última vez que pegou no colo. A última vez que deu um banho. Você lembra? Por isso que eu falei poucas. Por isso que eu citei poucas. Lembra também? É uma despedida silenciosa. Cada aprendizado novo da criança, você fala, ele aprendeu algo novo. Logo você entende que ele nunca mais vai fazer aquela coisa na família dele que fazia antes. Eu falava babuleta. Daqui a pouco eu falo borboleta. Pronto. A fala de bebê começa a mudar. Cada fase nova é um aprendizado novo e uma despedida também. Talvez você não se lembre nem a última vez que seu filho mesmo te pediu colo. Ah, eu lembro. Ela pede quando vai na praia, né? Eu sei. Levava eles na praia do deserto. Mas aonde eu ia, eu levava essa do colo, bolsa e outra atrás da mão. Olha só. Meu Deus. É, cada pessoa sonha.
Talvez você possa até se lembrar, É ou uma não, coisa que você não esquece, filho. da última vez que segurou a mão para atravessar a rua. Ah, eu lembro. A mãozinha pequena, aquele cheirinho de bebê, aquela pele macia, que quando você colocava perto do seu rosto. Aí hoje vai fazer isso dos meninos, já tem até barba e raspa assim, né? Lirico tá começando a ter bigodinho. Ou a última vez que o filho entrou no quarto correndo, gritando: mamãe, mamãe, mamãe! Tem um monstro no meu guarda-roupa. Tem um bicho papão embaixo da cama. Deixa eu dormir com você. Ela faz isso, eu já chuto. Sai! Modo de dizer, tá, gente? Não chuto meu filho. É uma maneira de explicar, tá? De expressar. Às vezes eu vou chegando no meu quarto, já vem de fininho, pai. Eu, posso dormir na sua cama enquanto você toma banho? Eu falo, não. Eu tomo banho só. Mas por quê? Porque o pai quer fazer o filho crescer. A mãe não. Às vezes ela fala pra mim, deixa, só hoje. Só isso. Só que eu tomo banho, daqui a pouco ele dorme. Aí eu olho pra cara assim, ele dorme? Aí eu tenho que pegar ele no colo, levar ele lá pra cama dele e machuco minhas costas. Não! Deixa esse menino crescer. Pra vocês terem uma ideia, o Heitor, 6 meses a gente anda no peito? 6 meses. Ela, ai, eu tô cansada. A parte cansativa da maternidade, exausta. Não consigo dormir direito e não sei o que, não sei o que. Falei, ótimo, fique em paz. Já vem 6 meses, vamos tirar ele hoje do peito. Ela, mas não é assim que funciona. Eu falei, é assim sim, quer ver? Fizemos a madeira e nada de pegar a madeira. Não pegava madeira pra nada, era só o peito da mãe. O que eu fiz? Catei a mãe e tranquei no Não quarto. foi o Heitor. Foi o Gael que eu fiz isso? Não. Foi o Heitor. E agora? Quem tem vai memória? Não. Eu vou na sua memória, porque a minha são só mesmo por Você dele. deu pra ele. Foi o Gael? Não, aqui eu dei uma madeira. Eu tenho quase esse Heitor, mas tudo bem. Foi o Gael, acho que foi o Gael. Enfim, eu tranquei a mãe no quarto. Falei, fique aí. Tranquei a porta. Tranquei ela no quarto. E aí, já no quarto. Meu Deus, eu chorava. E eu catava o menino, balancei, fome, comida, mamadeira. E nada de querer pegar. Eu levantei e falei, filha, olha só, volta. Cadê mamãe? É só nós dois, negão. Ou tu come, ou tu fica com fome. Aí ele comeu. Não levou 10 minutos. Comeu tudo, ou foi a mamadeira, não lembro. E dormiu. Fui pro quarto. Quando eu abri a porta do quarto, eu olhei ela com os olhos inchados, vermelhos, o rosto brilhando de lágrima. Olhou pra minha cara. Ele dormiu? Falei, dormiu. Tá tudo bem. Não sofreu. Mas ele comeu. Comeu bastante. Tá tudo certo. Aí ela não acreditou. Falei, tá tudo certo. Eu todo orgulhoso do meninão. E ela já não vou mais dar peito. Sabe? É uma despedida. Que às vezes o pai pode não entender. Porque o pai quer ver o filho crescer. Mas a maternidade é amar. E ao mesmo tempo aprender a soltar. Porque quem ama, solta. Não prende. Cada fase nova da criança é uma despedida silenciosa da fase anterior que ele vivia. E talvez seja por isso que tantas mães choram escondidas. Ah, se chuveiro falasse. Ah, se travesseiros pudessem falar. Quantas vezes a cabeça pesada deitava no travesseiro. Mesmo depois de rolar lágrimas e lágrimas com água do chuveiro. Às vezes porque eu ouvi um... Tá bom, mãe.
palavra grossa de um filho. Ou eu não suporto você. Quantas palavras duras pais já ouviram de filhos? Enquanto o filho cresce, uma parte da infância vai ficando para trás. Aquela cosquinha que fazia no bebê, ele dava risada, agora é aquele adolescente que não quer mais nenhum toque. E você percebe que você não vai mais fazer essas coisas com seu filho. Isso acabou para você. A infância do seu filho ficou para trás. E você se despede disso. Maria viveu isso com Jesus. Ela viu Jesus aprender a andar, aprender a falar. Ela viu Jesus com aquelas mãozinhas de bebê, um dia ser uma mão de marceneiro e aprender marcenaria com o pai, José. E depois ela viu essas mãos sendo perfuradas por pregos romanos, cravos. Propósito. Imagina o coração de Maria, sabendo que cada crescimento de Jesus aproximava Jesus do propósito. E mesmo aproximando do propósito, também aproximava da cruz. Maria também tinha o entendimento de que Jesus poderia passar por muitas aflições. Talvez quando aconteceu, ela não imaginava que seria tanto. Toda mãe vive o milagre de ver o filho crescer. E a dor de perceber que ele já não é mais tão pequeno. O papel da mãe não é apenas amar. O papel da mãe é formar. E hoje existe muito amor e pouca formação. Mães que dão tudo, menos direção. Mas a maternidade bíblica não é apenas proteger filhos da dor, é prepará-los para o propósito. E para preparar os filhos para o propósito, dói. Uma mãe, ela forma no seu filho caráter. Ela forma no seu filho princípios. Ela forma nos seus filhos uma identidade e fé. Mamãe, não tem. Deus proverá, filho. O Gael é um menino de muita fé, por experiências que ele passou. Já teve dias em casa que ele falava: eu queria comer macarrão, e a gente não tinha dinheiro. Levantei de manhã para trabalhar, minha esposa olhou para mim e falou assim: olha, só vamos tomar o café da manhã e não tenho o que fazer de almoço. Eu olhei para ele e falei assim: Deus proverá. Quando eu chegava nela, ela falou assim: filho, vamos falar com Jesus? Vamos pedir para ele, você quer comer macarrão? Vamos pedir para Jesus. Ele foi lá, orou com a mãe, pediu que eu ia comer macarrão. Pouco tempo depois, a provisão chegou. O irmão mais velho chegou em casa, foi lá: e aí, tudo bem? Como vocês estão? Aí o garoto foi lá: e aí, tio, tudo bem? E aí, está bem? Ah, eu estou mais ou menos. Por quê? Porque eu queria comer macarrão, mas meu pai não tem dinheiro. Mas eu já orei para Jesus. E aí Jesus vai dar. Ele é mesmo? Ele é. Ele, põe mão no bolso do tio aqui, vê se tem dinheiro aqui. Se Jesus mandou dinheiro aqui no bolso do tio. Se tiver aqui, foi Jesus que mandou, é seu. Aí botou a mão e tirou 50. Ele não olhou pro tio e falou: tio, obrigado. Ele catou: mãe, Jesus mandou dinheiro pro tio e o tio veio trazer pra gente.
Fé. A mãe incentivou fé. Às vezes, toda criança ela tem um pouco de medo de dormir. Por isso que fala muito na hora de dormir. Porque é uma transição da vida real, do mundo real, para o mundo imaginário. O sono. E às vezes eles têm medo disso. Por isso que está no colo do pai, que está no colo da mãe, que está na cama do pai, na cama da mãe. Lugares que se sentem seguros, protegidos. Lugares que sentem segurança. Por isso minha esposa só está comigo. Visão. Eu falo que ela é uma bebê. Ela toma banho e já quer dormir. Oh, céus, todas Se tomar um banho, eu botar ela no colo e falar, não, no meio dela, É cansaço. entende? E quando eles estão nessa transição, eles procuram um apoio. E às vezes, eu, por querer fazer o filho crescer, eu falo pro meu filho, não vai vir na cama não. Capa sua, você tem sua cama agora. Uma vez ele chorou, né? Eu não tenho cama. A gente foi lá e comprou uma cama pra ele, se esforçou e fizemos acontecer. Eu falei, você pediu, agora você tem cama, agora você leva na sua cama. Aí eu faço pra ele e falo assim, pai, eu sim. Depois de ter falado uns 10 não pra ele pra dormir comigo. Você pode orar por mim? Olha, Posso. Vou lá, oro por ele. E um dia ele falou pra mim que quando eu oro, é como se Deus protegesse a mente dele, os pensamentos. Fé. Fé. A sociedade sempre vai ensinar uma coisa. Deixe a criança escolher o seu caminho. Tá certo isso? Para nós cristãos, não. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela tem que trilhar. Ela não diz, deixa ele escolher. Ela diz, ensina a criança o caminho que ela tem que trilhar. É o papel da mãe, dar direção e colocar no trilho do propósito de Deus. Filhos sem direção se tornam adultos perdidos. Sabe quando a pessoa cresce, não sabe o que ela quer ser? Não sabe o que vai ser da vida? Vive perdida. Não teve direção. Sabia que uma pessoa para ser médica, 90% é porque na família já tem um médico. E desde a infância já ensinou. Você precisa estudar porque você vai prestar um vestibular, porque você precisa passar nessa prova. Quando essa pessoa chega no ensino médio, meu Deus do céu. Eu falo isso porque eu já dei aula. E nas escolas, a pessoa que mais queria ser médica é porque o avô era médico, a mãe era médico, o tio era médico e ela herdava de família e precisava ser médico. Se a pessoa não fosse médica, não passasse no vestibular para entrar na faculdade de medicina, é porque ela rompeu com o ciclo da família. Direção. Talvez, mãe, ninguém veja suas orações de madrugada. Talvez ninguém veja você chorando pelo seu filho ou o quanto você já chorou por eles. Talvez ninguém nunca veja quantas vezes você colocou o seu joelho no chão para Deus guardar o filho. Mas o céu veio. O céu registra a cada momento. E tudo isso fica como um memorial diante do Senhor. E mães que oram mudam destinos. O ventre gera filhos. Mas são os joelhos de uma mãe que geram homens e mulheres de Deus. Ana entregou Samuel. Maria entregou Jesus. E chegará o momento que você precisará entregar o seu filho para o Senhor. Talvez você forme, você gere, você cuide, você crie. Mas uma hora Deus vai falar assim, tem uma missão com ele em outro lugar. E você vai ter que deixar ele ir. Ou será que você vai ser um empecilho de Deus na vida do seu filho? No propósito de Deus para ele.
Essa é a parte da maternidade que mais dói. Entregar. Ana orou por um filho. E depois precisou devolver ele para Deus. Ela entendeu. Eu não gerei Samuel para mim, eu gerei para Deus. Você não gerou seu filho para você gerou seu filho para Deus. E Maria? Ah, Maria. Essa mulher mexe comigo de uma forma que vocês não sei se vão conseguir entender. Maria, ela enfrentou acusações. Ela era uma jovem. E talvez nenhuma mãe tenha sofrido como Maria sofreu. Como eu falei das mãos, sabe aquela mãozinha gostosa de bebê? Você gosta de ver aquela mãozinha crescendo e você começa a perceber que ele vai mudando a fase. E ela tem que ver essas mãos atravessadas por cravos. O rosto que ela tanto acariciou e beijou, ser cuspido, ser machucado por causa do propósito. Um bebê sendo embalado, aquecido do frio. E esse mesmo corpo sendo crucificado, embalsamado e colocado dentro de um túmulo. Mas mesmo assim, e talvez sem entender o motivo do porquê tanta dor, Maria permaneceu fiel. Não culpou a Deus, não blasfemou, e não falou: Deus, por que você me deu para fazer isso? Será que hoje as mães que estão aqui suportariam o que Maria suportou? Ver o filho que tanto cuidou, beijou e amou ser entregue para morrer por pessoas que gritaram: crucificam. Mães de propósito entendem que o filho não pertence ao medo delas, pertence ao chamado de Deus. Às vezes, por temer alguma coisa, nós não deixamos Deus agir na vida dos nossos filhos. Nós impedimos processos que Deus poderia ter com os nossos filhos para gerar fé, para gerar eles no rumo e na direção que Deus tem para eles, por conta dos nossos medos. Talvez existam mães aqui cansadas, preocupadas e talvez até com medo do futuro dos filhos. Deus manda uma palavra para vocês hoje. Vocês não estão gerando apenas filhos. Vocês estão gerando um propósito. Por isso, quando a coisa não estiver legal, dobra o joelho e fala: Senhor, o teu propósito está indo na direção errada. Pega ele e confia. Continue orando. Continue ensinando. Continue abraçando. Continue amando, mas também continue corrigindo. Porque um dia você verá aquilo que hoje ainda está invisível. Talvez hoje o seu filho pareça até distante, mas Deus ainda sabe o destino final dele e você não sabe. Talvez hoje você chore pelo comportamento do seu filho, mas Deus ainda enxerga o propósito na vida dele.
Não desista dos seus filhos. Não desista de ensinar. Talvez o mundo nunca reconheça tudo que uma mãe faz, mas o céu conhece cada lágrima que já foi derramada no secreto. Se coloque de pé em nome de Jesus.